Você fez uma pesquisa aqui para a gente, que a gente publicou com uma capa da Cruzoé, que é Todo o Poder ao MST. E a gente comentou ali esse apoio que o governo dá ao movimento dos trabalhadores sem terras. O governo também dá apoio para a CONTAG, que é o Sindicato dos Produtores Rurais. Mas você mostrou uma pesquisa da Real Time Big Data que mostrava 66% dos brasileiros são contra o MST. Como é que você explica essa rejeição tão grande ao movimento? Uma coisa, Duda, que a gente tem visto é que essa história da organização social em comitês, né, o próprio partido político, eles estão acabando. O MST, enquanto associação, é uma coisa. Ele discute, ele fala só para eles, é uma reunião de nós com nós mesmos, né? Aquela coisa que não sai para o resto da sociedade. Eu percebi agora, teve uma coisa muito interessante, eu tive acompanhando a eleição no Equador agora, e a candidata da esquerda, Luísa Gonçalves, conseguiu, por exemplo, o apoio do candidato que ficou em terceiro lugar, que era um líder do movimento indígena no país. Sabe o quanto que trouxe de voto para ela no segundo turno? Absolutamente nada. Ela teve o mesmo voto que ela teve no primeiro turno. E esse voto indígena, que parecia ser controlado, foi para o candidato da direita, para o Daniel Noboa, porque os indígenas estavam preocupados ali no Equador com a questão da segurança pública e preocupados com a economia. E o Noboa respondia melhor a isso do que a Luísa. E acabou. É um pouco do que está acontecendo aqui no Brasil. E a vida inteira sempre esteve junto dos movimentos sociais. Esses movimentos organizados, esses movimentos acabaram. E o MST, pior do que a maioria dos movimentos, ainda ficou com a fama de invasor, de destruidor de terra, de corrupção, de entrar, pegar a área e revender a área, né? Então isso ficou incutido na cabeça do brasileiro. Então, hoje as pessoas não olham nem mais para a causa, nem para se eles defendem algo que é justo, que a gente sabe que evidentemente uma reforma agrária seria importante num país como o nosso, com tanta desigualdade e etc. Mas a forma foi tão mal feita durante todo esse período e se politizou tanto que essa causa se perdeu na cabeça da sociedade. Então a imensa maioria dos brasileiros apontam para uma negação ao que o MST representa. Bruno, agora esse cenário que você traçou mostra uma certa atomização da sociedade, né? Cada um fala por si e aí você tem um enfraquecimento desses movimentos, associações ou até dos partidos políticos. E aí, te pergunto, é uma coisa negativa ou é uma coisa positiva? Porque ao mesmo tempo diminui um pouco a chance das pessoas meio que serem usadas como massa de manobra, não? Olha, eu acho que no geral, claro que a gente tem sempre uma cabeça do que já se passou, né? Sempre olha para trás para pensar um pouco para frente, mas pensando para trás, eu acho perigoso a individualização da política, que é um pouco do que está acontecendo hoje. A gente não fala mais dos Estados Unidos, a gente fala dos Estados Unidos de Trump. É o trumpismo, né? A gente não fala do Brasil, a gente fala do Brasil de Lula, a gente não fala da Argentina, a gente fala da Argentina de Milei. Parece que eles se tornam estados, né? E isso é um pouco perigoso. A gente teve esses movimentos lá atrás, no início do século XX, né? Quando a gente olhava lá para a Itália de Mussolini, para a Alemanha de Hitler, para a Espanha de Franco. Isso me preocupa um pouco pelo que a gente já passou. Eu acho que instituições fortes acabam sendo melhores para a democracia do que personalizações. Mas, de certa maneira, o que a gente tem que ver é que essas instituições elas não representam mais a sociedade. Ninguém fala do PL, as pessoas falam do Bolsonaro. Se o Bolsonaro for para outro partido, que seja qualquer um que ele vá, ele vai levar esses apoiadores, porque as pessoas não estão preocupadas com o que pensa o Valdemar da Costa Neto. O Valdemar é um chefe de cartório, que ele só está lá, ele assina a ficha do Bolsonaro, assim como o Bolsonaro esteve no PSL, que virou União Brasil e etc. Né? Ou seja, eu acho que do ponto de vista da democracia é um pouco perigoso, porque a gente entendeu de democracia até hoje
né? O mundo é mutável, talvez a gente esteja passando por mudanças sobre conceitos de democracia também. Isso é uma coisa que a gente tem que estar aberto a entender. Ninguém é dono de uma pauta que ela é imutável, né? Não existe. Mas o partido político, ela é uma organização da Revolução Industrial e ele está se acabando, né? E essas associações, os sindicatos, são também da Revolução Industrial. E isso está acabando. Eu acho que a gente tem que estar muito atento para esses novos fenômenos que estão acontecendo no mundo. Me preocupa a individualização. Tomara que se consiga chegar pelo menos num bom senso entre organização e as individualidades. Bruno, você tocou num ponto aí que ninguém pode se dizer ali que é o grande protetor da democracia, né? Isso não existe. Acho que foi mais ou menos o que você falou. O que eu imaginei aqui, lá nos Estados Unidos, depois do 6 de janeiro, o Biden disse ali, se colocou como o grande defensor da democracia e no fim perdeu a eleição justamente para o Trump, né? Aqui no Brasil também, a gente tem o Lula dizendo que ele é o protetor da democracia e o Bolsonaro é a grande ameaça à democracia. O STF, os ministros ali também se colocam como os grandes defensores da democracia. Mas você acha que os brasileiros, quando escutam essa história, eles ficam um pouco assim em dúvida, ressabiados, ou eles estão acreditando em tudo que os seus líderes falam? Porque acho que o Bolsonaro também se coloca como grande defensor da democracia, né? É isso. No final das contas, é a minha democracia, o que já deixou de ser democrático, né? Se a gente parar para pensar no que é o conceito de democracia, o conceito clássico de democracia. Então, as pessoas, cada um tem a sua defesa de democracia. O Trump também dizia que ele é um defensor da democracia nos Estados Unidos. O que me preocupa em relação a isso são rupturas com o que os Estados-nações representam. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm um histórico de antagonismo à Rússia, que vem lá desde da Guerra Fria, da União Soviética e etc. De repente, você vê o presidente dos Estados Unidos dando um pito no presidente da Ucrânia, parecendo defender a Rússia, muito mais pelo que ele acredita do que pelo que o Estado americano acredita, né? Ou seja, ele personaliza essa relação, não é uma relação mais estatal, não é? A gente tem por exemplo, só para trazer para a realidade do Brasil, né? O Itamaraty, que é quem cuida das nossas relações exteriores, qual que é o grande segredo do Itamaraty? É a perenidade, né? Por isso que você tem funcionários de carreira no Itamaraty, que é para justamente, entra governo, sai governo, não mudar tanto o que é essa realidade.